você ainda não me conhece, meu nome é Mailine e aqui neste canal a gente bate um papinho sobre a vida, sobre qualquer coisa que me dê na telha, que eu esteja a fim de falar, enfim, então bora! E aproveitando que o ano está terminando, eu resolvi gravar o primeiro favoritos deste canal, o primeiro de muitos, se Deus quiser, então vamos lá. Eu escolhi 5 categorias: livro, filme, série, canais e música. Então, bora lá! Na categoria livros, eu escolhi este livro, A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, porque era uma leitura que eu já queria fazer há muito tempo, mas eu sempre fui postergando, primeiro porque eu achava um pouquinho comprido e como tinha algumas coisas que eu tinha um pouquinho de urgência, digamos assim, em ler, por conta de algumas questões, eu ia colocando nessas outras coisas na frente e ia deixando ele para trás. Eu já estava com ele na estante há 2 ou 3 anos, não sei, mais ou menos. E aí, em 2025, eu finalmente resolvi começar a leitura. Eu montei um projeto de leitura, um cronograma, que consistia em ler aos sábados e aos domingos pela manhã, 1 ou 2 capítulos. No primeiro período, né, do cronograma, eu comecei lendo um capítulo, e no segundo período do cronograma, eu passei a ler 2 capítulos. E foi uma leitura maravilhosa de fazer, graças a Deus que eu deixei para depois, porque nesse depois eu acabei tendo mais tempo para poder ler este livro com calma. Talvez se eu tivesse lido antes, eu teria lido com mais velocidade, com mais rapidez, não fruindo tanto como uma leitura mais calma, né, nos permite fruir. É um livro muito forte em vários aspectos. Ele tem um aspecto muito forte político, ele tem um aspecto espiritual muito forte, ele tem um aspecto geracional muito forte. Eu vou falar mais depois em outro momento que eu vou separar para ele, né, e para alguns livros que eu li em 2025. Mas enfim, foi uma leitura maravilhosa, que eu curti muito de fazer e gostei muito de ter passado a minha primavera com este livro. Foi uma escolha excelente e fiquei muito feliz de ter conseguido fazer essa leitura, porque, como eu disse, né, já era uma das leituras que eu queria muito fazer e eu estava postergando. Eu amei a escrita da Isabel e com certeza eu vou ler outras coisas, porque ela me inspirou para a minha escrita, né, futuramente e agora que eu o faço. Eu não assisti muitos filmes este ano, mas dos que eu assisti, eu separei 2, que um foi O Diabo que Você Conhece. Esse filme eu escolhi meio que aleatório, e um dia eu tava querendo assistir alguma coisa, eu escolhi ele de forma meio que aleatória, meu cabelo tá cheio de frizz. Parênteses pra falar do cabelo. É um filme muito forte, que tem uma questão moral envolvida. O personagem Marcos, ele acaba de sair, né, da cadeia, ele estava preso. E aí ele quer tocar a vida dele, quer seguir em frente, né? Mas ele acaba sendo, por acaso, ele acaba descobrindo que um dos irmãos dele está possivelmente envolvido num crime que chocou a região onde ele mora. E aí ele acaba se vendo num dilema, né, moral muito grande, porque de um lado tem um crime seríssimo, muito pesado, do outro lado tem a família dele, né, que ele ama, que ele quer proteger, apesar de todos os pesares. E aí ele se vê aí dentro deste dilema muito forte. E você assistindo, você começa a pensar também, né, poxa, como que eu faria se eu estivesse no lugar? Como que eu reagiria e, né, como que eu tocaria essa situação. É um filme bem tenso de acompanhar, bem pesado, mas, né, traz essa reflexão, né, muito profunda. E eu fiquei o tempo todo, né, claro, também pensando como que eu faria. No primeiro momento eu falei, né, que eu entregaria, se fosse um irmão meu, que eu o entregaria. Só que eu tenho plena consciência de que uma coisa é eu falar que eu o entregaria estando no meu conforto, que consiste em não estar, né, na situação. Outra coisa é eu estar, né, vivendo a situação e como é que eu agiria estando ali, né, no cenário. Então, bem complicado, bem difícil, mas um excelente filme, perfeito. O segundo filme que eu escolhi foi Quando o Céu se Engana.
Ele vai contar a história, né, de um anjo que é meio atrapalhado aqui nos serviços dele aqui na Terra, e aí ele se envolve na vida de duas pessoas, um rapaz que é muito pobre, tá ali batalhando, né, para tocar a vida, lutando na maior pindaíba, e o outro é um ricaço. E aí ele troca a vida dos dois para que o que é pobre perceba que, na verdade, o dinheiro não é a resolução de tudo. Não é porque você tem muito dinheiro que você é extremamente feliz e tem todas as suas questões resolvidas, né? A ideia é que o rapaz perceba isso e dê mais valor à vida dele, seja mais grato pela vida que ele tem. Só que aí, né, dá errado, galera. Dá errado e aí a história, né, vai se encaminhando aí e a gente se vê também diante de várias questões muito importantes, né, para a gente refletir a nossa própria vida. Tem a questão social, tem a questão relacional mesmo, né, os relacionamentos que são ou não genuínos, com ou sem dinheiro, tem a questão do buscar, né, um propósito, um sentido, né, para a vida, a questão do orgulho, a vaidade, que mais? A ambição. Então, sim, várias coisinhas assim são discutidas. Então, traz essa reflexão para a gente de uma forma leve, né, por ser uma comédia. Então, para mim, foi uma escolha muito feliz e eu amei, adorei assistir a este filme. Na terceira categoria, eu escolhi séries. E uma das séries que foi assim a minha favorita de 2025 foi essa série aqui, Fantasmas. Ela vai contar a história de uma personagem que ganha uma mansão com herança, né? E aí ela decide ir para esta mansão e transformar essa mansão no hotel. Só que nessa mansão existem um monte de fantasmas que moram lá. E aí os fantasmas eles não querem que ela transforme a mansão no hotel, porque os hóspedes vão incomodá-los, né? Vão bagunçar ali a rotina deles, que já tá tudo muito bem acertada. Num determinado período, ela, não é spoiler, tá? Mas num determinado período, ela sofre um acidente e ela acaba desenvolvendo a capacidade de enxergar os fantasmas. E aí começa toda a história, todo o dilema, né? As questões, e é muito engraçado acompanhar a história de cada personagem, porque depois vai contando por que eles morreram, o que aconteceu, como foi a morte, como que era a vida deles anteriormente ao falecimento. Os personagens, eles são de várias épocas diferentes da história da humanidade. Então vai ter personagem que viveu no século XVIII, vai ter personagem que viveu no século XX, do século XXI. E isso causa neles vários atritos, porque tem os conflitos, né, de tempo mesmo, né? E aí o que não é uma questão para outra acaba sendo uma questão por outro, por conta, né, da questão cultural, né, de como era na época e agora já não é mais, enfim, e vai gerando todo um conflito, mas ao mesmo tempo eles vão tentando se entender apesar dos conflitos, das diferenças, e eles meio que se tornam uma grande família. E é muito legal de acompanhar e ver que eles vão evoluindo, né, crescendo e querendo ser melhor, tanto para si mesmo quanto um para o outro, né, porque eles estão ali juntos, eles só têm um ao outro ali, e é importante para eles entender que eles precisam melhorar para poder conviver melhor. E isso tudo acontece, né, com a chegada da Samantha, da personagem que é da maçã. Uma das coisas que eu acho muito engraçada e muito interessante na série, e que a série retrata muito bem, é como os espíritos desencarnados podem influenciar na vida dos espíritos que estão encarnados. E o tempo todo essa influência é extremamente forte, de tal modo que o encarnado acaba fazendo alguma coisa ali só porque o desencarnado estava ali no ouvido dele, faz isso, tem que ser assim, tem que ser assado. E é muito interessante perceber isso, e eu acabei, né, me lembrando dos estudos espíritas que falam, né, o desencarnado pode influenciar a vida, né, do encarnado, e aí os espíritos respondem, podem muito mais do que a gente imagina, de tal modo que muitas vezes são eles
que nos conduz. Então, assim, é muito interessante ver isso na série, né? Não sei se eles se inspiraram em algum momento na doutrina espírita, mas foi legal de ver. Outra série que foi minha favorita de 2025 foi Raul Seixas, Eu Sou. Comecei recentemente a assistir a esta série, nem terminei ainda, mas eu estou completamente apaixonada. A série é simplesmente linda, 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 linda. Os atores que fazem Raul e Paulo Coelho, gente, eu nunca vi uma coisa daquela. É simplesmente perfeito. Gente, o trabalho que eles desenvolveram é demais, é incrível. Ficou muito parecido, sabe? Não ficou uma coisa caricata, né, forçada, ficou bem elaborada, ficou bem feita, você dá gosto de ver assim. Eu vi Raul por outro ângulo, um Raul que até então eu não conhecia. Não que eu achasse que ele fosse perfeito, mas quando você gosta muito, né, de um artista, você só vê mesmo o lado luz dele, né? Você não vê ou não imagina que existe, né, também as outras camadas. E essa série, ela traz pra gente um Raul humano, um Raul que era chato às vezes, que era irresponsável, um Raul que também enchia o saco, que exagerava muito, né, no trabalho, em casa, né, perdia ali a noção, às vezes, das coisas, porque Raul, ele vivia, acho que numa busca ali dele, muito profunda e que tinha muito significado para ele, para a alma, o ser dele. Mas em algum momento ele foi ali perdendo a medida e foi também se perdendo de si. E isso trouxe consequências nos relacionamentos dele, no trabalho. O ser humano, ele tem um lado luz e ele também tem um lado sombra. Não importa quem seja esse ser humano, sempre vai ter esses dois, né, esses dois lados, e ele tinha isso e a série nos apresenta isso. Mas apesar, né, da série apresentar esse lado sombrio, digamos assim, do Raul, né, as dificuldades e tal, você vê ali um Raul muito grandioso, muito autêntico, muito genuíno. Tem uma parte não, né? Tem várias partes da série que traz ele na infância, ali pensando de maneira mais lúdica, né? Vivendo a vida dele, criando, e eu achei muito legal porque me remeteu a essa questão da criança interior, né, dele, que era muito forte, muito vívida, e ele criava muito a partir dessa criança interior. Tanto é que as músicas dele têm uma ludicidade, né, se você parar para pensar. Ele criava muito a partir, né, dessa criança interior dele, que era muito viva. Quarta categoria, eu escolhi canais. Um dos canais que virou meu favorito de 2025 foi este canal aqui, da Júlia Contessoto. A Júlia, ela é muito, como eu posso dizer, muito leve. Ela tem um jeito de se comunicar e de transmitir o conteúdo dela de forma muito leve, muito gostosa. O canal dela traz aquela sensação de aconchego, de conforto. E aí ela vai, no canal dela, ela vai mostrar como é a vida em Nova York, porque ela mora lá. Então, como é a vida em Nova York, como é morar em outro país, né? Os prós, os contras, como ela trabalha lá, como ela vive lá, enfim. Uma das minhas séries favoritas também de 2025 foi a série The Chosen. Eu fiquei tão viciada que eu já assisti 2 vezes a série toda e tô ansiosa esperando, né, a próxima temporada. Simplesmente foi uma das séries mais bonitas que eu já assisti e simplesmente foi uma das produções mais lindas que eu já assisti envolvendo a vida de Jesus. A escolha do personagem acho que foi uma das melhores escolhas. Não sei, parece. Eu não consigo pensar em um Jesus que não seja o Jesus da série. Pra mim é ele e não tem conversa. Achei a atuação dele perfeita, ele me transmitiu. Ai, não sei, gente, um sentimento que os outros não, né, das outras histórias até então não me transmitiam. E eu me senti completamente envolvida. A série é linda, a série ela vai trazer vai contextualizar mais a vida dos apóstolos, né? Como eles viviam, como eles sentiam, né? Vai trazer essa questão psicológica de cada um trabalhada, elaborada, né? Vai mostrar ali
como eles viviam ali em família, né, em sociedade, como era para eles a questão da fé, a busca pela fé. Então é muito bonito de acompanhar, sabe? Não é só aquela questão de Jesus sendo crucificado, carregado ali, né, andando ali o Calvário e aí morto na cruz. Não é só isso, é muito mais. Então eu gostei muito porque eu achei uma produção muito rica em vários termos, e principalmente essa questão de desenvolver com profundidade a questão psicológica dos apóstolos, né, que fazem parte da trajetória de Jesus aqui na Terra. É simplesmente linda, 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 linda. Assistam The Chosen. Voltando para canais, eu conheci também por acaso o canal dessa maravilhosa aqui, a Olivia Lobor, não sei se é assim que fala, Lobor ou Lobor, mas acho que é Lobor. Conheci por acaso o canal dela porque eu me interesso por escrita. Esse ano eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto e aí caí no canal dela, maratonei vários vídeos, virou um dos meus favoritos também de 2025. A Olivia demonstra ter muito conhecimento sobre o assunto e conduz isso de forma muito fácil de se compreender, de forma leve e gostosa também. Então, você assiste um vídeo, você quer ver mais outro e outro e outro, quando você vê, você já maratonou o canal todo. Ela é maravilhosa. Então, se você se interessa por escrita ou mesmo tem alguma curiosidade no tema, não necessariamente escreve, mas é curioso sobre o tema, então siga ela, a Olivia. Quinta categoria, vamos de música. Esse ano na verdade não é nem novidade assim, mas eu ouvi muito a Dana Caymmi, Resposta ao Tempo, porque é uma das músicas que eu mais ouço na minha vida inteira, assim, desde que eu me entendo por gente ouvindo música e conhecendo a Nana Caymmi. Eu ouço muito essa música, eu amo essa música e ouvi muito ela, então não é muito novidade. Outra coisa também que não é muita novidade é Caçador de Mim, de Milton Nascimento, eu ouvi muito esse ano. Outra música que eu ouvi muito esse ano, por conta de um filme que eu já assisti, O Efeito Borboleta, foi esta aqui. Eu não vou me arriscar na pronúncia, porque Joel Santana vai baixar aqui, mas eu ouvi tanto, mas tanto que se fosse um disco, um CD, ele ia gritar pra eu parar, pelo amor de Deus, porque ele não aguentava mais. Porque eu reassisti ao filme, né? O filme é lindo, O Efeito Borboleta, eu gosto, é um dos filmes que eu mais adoro. E eu não me lembrava mais, né, de como essa música era linda e fazia parte, né, da trilha sonora do filme. E aí eu comecei a ouvir ela muito, muito esse ano. E ela tem uma história legal. O baterista da banda fez ela para o irmão dele, que estava em depressão na época, por conta de um término de um relacionamento. Então ele fez para ele essa música. E a letra dela é tipo assim, uma oração, sabe? Tem muita força, é muito bonita. Na sexta categoria, eu separei a categoria Skincare, garotas, porque teve alguns produtinhos que fizeram muita diferença pra mim, né? Então, eu escolhi essa categoria. Um deles foi esse aqui, um creme facial da Nivea. Eu não gostava muito de usar creme facial porque a minha pele é bastante oleosa, mas eu resolvi testar esse e foi uma feliz escolha, porque eu tô achando que tá... Olha, dá pra ver? Caiu super bem pra mim, então esse foi o meu favoritinho da categoria Skincare. Outro favorito meu dessa categoria foi o óleo de banana, para poder tirar o esmalte. Sim, gente, eu usava acetona e eu não sabia que a acetona detonava a unha. Aliás, eu sabia porque eu via, né, que ficava meio estranho, ficava toda esbranquiçada e tal, fraca. Então eu resolvi trocar pelo o óleo de banana e deu bom, deu muito bom. E o terceiro produtinho que eu acho que também faz parte, né? Se não fizer, vai fazer, são os esmaltes da linha Impala. Pra mim, entrega tudo em termos de duração, fixação, brilho, cor, tudo. Perfeito, eu não consigo pensar em outro esmalte que seja melhor que o Impala. Então, fica aí a dica. Por fim, não menos importante, na sétima categoria, né, eu escolhi look.
E eu basicamente vivi 2025 aqui de pantalona. Eu não vou colocar todas porque basicamente todas são pretas e são iguais. Mas assim, eu usei tanta pantalona que, gente, eu só me pergunto por que que eu não usava antes. Porque entrega tudo, 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 tudo em termos de conforto. Então, não sei por que que eu não usava antes, mas agora que eu uso, eu não vou parar de usar nunca mais. Acabou. Foi isso os meus favoritos de 2025. Primeiro favoritos aqui, minha colinha aqui. O primeiro favoritos aqui do canal. Eu espero que venham muitos outros, se Deus quiser. E me conte aqui quais foram os seus favoritos. Me deixe aqui suas sugestões, dicas, o que você achou deste vídeo e dos meus favoritos. E curta esse vídeo para mim se você gostou. Por favor, deixe seu comentário porque ele vai me ajudar. E se inscreva no... Meu amor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu espero te ver no próximo vídeo.